Fala galera, fala papai, estamos aqui direto do camarote da Absolute Sport, onde você tem a melhor visão e a melhor hospitalidade. Quase que não sai. Hospitality. Saiu, papai falou melhor do que eu. Depois mostra aí que vocês vão ver como é que é. Agradecendo desde já a Absolute Sport, segue aí o Instagram deles. E gente, olha só, estou aqui ao lado do técnico mais vezes campeão dentro do Maracanã. Quem acompanha o canal sabe que eu adoro falar essa frase e hoje a gente vai gravar aqui. Só que hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai testar um pouquinho a memória do Papai Joel e você aí, que está do outro lado da telinha, vamos fazer um quiz, um desafio, challenge, como o papai gosta, para ver se ele sabia um pouquinho da história daqui do Maracanã antes de se tornar esse palco que é o Maracanã. Preparado, papai? Are you ready? I'm ready. Pode começar, então? Primeiro, quero agradecer a Absolute Sport. Harry, obrigado mais uma vez, obrigado pela cortesia. Obrigado por nos trazer aqui no seu aposento. Agora seu não, agora é nosso, que nós estamos tomando conta de tudo aqui. Mais uma vez, viemos aqui gravar dentro da raiz do futebol brasileiro, por que não dizer do futebol mundial? E aqui a gente sempre tem história, e muita história para contar. Então vamos lá, Adri, manda a brasa. Começa aí que eu tô solto. Tá se sentindo em casa, papai? Não, sempre estou em casa. Aqui é a varanda, é varanda. Antigamente era o quintal, mas só que eu não tenho quintal, eu tenho varanda. Então é a varanda da minha casa. Aqui foram mais de 30 anos passando por aqui, ganhando, perdendo título, uma história que jamais eu vou esquecer, porque você jogar dentro do Maracanã já é uma honra. E aqui eu fiz praticamente tudo, até desfile de jogos escolares eu fiz aqui, desfilava aqui do Maracanã. Você não se lembra que você não era nascida, nem você, nem o Harry, nem o Johnny, nem ninguém que está aqui era nascido. E nós desfilávamos daqui nos jogos de estudantes como tia. Eu conheço bem essa casa. Conheço bem, não, conheço muito bem. Mas uma coisa você não podia imaginar, nem nos seus melhores sonhos, que um dia você se tornaria o técnico mais vezes campeão aqui dentro. É porque as coisas vão acontecendo dentro da nossa vida e quando nós vamos nos deparar no final, como tudo aconteceu, e aí o Maracanã lembrou de nós, né, de ser o técnico mais vitorioso que ganhou os títulos aqui do Maracanã. Jogar aqui já era uma honra, ser campeão aqui já era uma honra. Imagina ser o maior vencedor. Aí é uma honra. Não sei que tamanho. Parabéns, papai! Não tem como, né? Meu Deus do céu, eu adoro repetir isso. Mas vamos começar? Vamos começar. Vamos lá, papai. Olha só. Primeira perguntinha. Para vocês também aí do outro lado. Antes de ser um estádio de futebol, o terreno do Maracanã era opção A, zoológico, opção B, fazenda de café, opção C, um derby clube de turf. Porra, olha que eu morei aqui do lado, morei na rua Dona Zumira, morei na rua Santa Luísa, que é uma rua bem aqui em frente, e morei nessa rua principal aqui. Agora, tu quer saber? Porra, essa tu me figura o quê? Chuta, papai. De café. Zoológico, fazenda de café ou derby clube de turf? Depois eu vou explicar, claro, gente. Vou arriscar, vou dizer que era uma fazenda. Tem o Museu do Índio aqui. A resposta está Está certa. Acertou. Dei um chute e me dei bem. Errada! Resposta certa, opção C. Derby Clube de Turf é um clube de turf, esportes equestres e atividades sociais da cidade do Rio de Janeiro, localizado no terreno do atual estádio do Maracanã. Isso aqui era um Derby Clube de turf, esportes equestres. Já pensou que é negócio de cavalo aqui dentro e tal? Papai, bota umas imagens aí, gente. Nem passou pela minha cabeça isso, não. E chutou errado, então já... Tá bom, 1 a 0. 1 a 0 pra mim. Vamos lá. Não muito tempo, não. Time pequeno é assim mesmo. Começa ganhando e depois perde. Vamos ver se ele vai virar, Já virei. Vamos lá. E ele é o técnico da virada, hein? Segunda pergunta, papai. Quem fez o primeiro gol da história do Maracanã? Aí também tá de sacanagem. Vamos ver. Não, peraí. O primeiro gol, derby, não sei aonde. Pô, não era nem nascido. Não, esse cara. dá pra saber. Vamos lá, opção A, Vavá. Ele tinha um apelido. Produção, me ajuda? Era pedra de aço? Peso de aço? Ele tinha um apelido, eu não tô maluca não, hein? Vavá. Opção B, Didi. Opção C, Nilton Santos. Quem fez o primeiro gol da história do Maracanã? Tudo seleção brasileira, deve ter sido o jogo da seleção brasileira onde os três jogavam. Eu vou ter que saber que um fez o gol. Eu vou falar que foi o centroavante, Vavá, e tu vai lá, opção errada. Só confirma pra mim como é que era. Peito de aço? Esse era... Viu como eu não tô maluca? Vavá, o apelido dele era Peito de Aço.
Então você fica com Vavá, Didi ou Newton Santos? Fico com o Vavá. Vavá jogava onde? Agora que eu peguei. Vavá, Didi ou Newton Santos? Vavá, vai deixar Vavá. Pronto. Conhecido como peito de aço. Tudo errado mesmo. A resposta está errada. O primeiro gol marcado oficialmente no Maracanã aconteceu em um amistoso em 16 de junho de 1950. O autor do feito foi o jogador Didi, Valdir Pereira, que era o nome dele, no jogo entre as equipes de Rio e São Paulo. Os paulistas venceram por 3-1, mas o primeiro gol foi do time carioca. Então, resposta certa, Didi, letra B. Papai tem que virar. Ele deve ter sido o gol de falta, que ele batia a falta bem, chutava bem. Como era o chute do Didi? Qual era o nome do chute do Didi? A falta que ele batia? Fala aí pra mim, produção. Folha seca? Não sabia. Porra, ela vai pelar e todo, vai querer colar toda vez. Eu tenho produção pra isso, cara. Tá Pô. bom. Tá bem. Aí, produção, você vai agora me ajudar. Eu tenho muita produção aqui. Pô, já fiz 2 perguntas, ela errou. Foi de Bangu e foi de... Pô, mas tu não sabia também o apelido do Vavá. Eu não acertei, mas eu lembrei um pouquinho, né? Vamos pra terceira pergunta. Qual foi o adversário do seu Papai Joel, do seu primeiro jogo como zagueiro? Camisa 3, do Vasco no Maracanã. Bangu, América ou Madureira? Será que você se lembra quando você pisou aqui? Porra, cara, se você falasse que foi em Ítalo, lá em Niterói, um jogo amistoso, que eu joguei em 69, qual foi a equipe, primeira vez que eu joguei em cima, porra, eu sabia. Agora essa daí, do Maracanã? Pô, produção, parabéns, que essa pergunta aqui, uma pergunta muito boa de se fazer, hein? Papai Joel lembrar do primeiro jogo que ele jogou aqui, porque Papai Joel começou sua carreira no Vasco, ele era zagueiro, camisa 3, aqui no Maracanã, um palco onde um dia ele não podia, de repente, imaginar que ele se tornaria o técnico mais vezes campeão. Pô, papai, você pisou aqui e jogou contra Bangu, América ou Madureira? Porra, o Johnny tá fogo, hein? Johnny tá de parabéns. Bangu, América ou Madureira? Vou chutar mesmo. Chuta. Se você chutava a bola do jeito que você chuta as respostas, meu querido... Vou te falar que era o América, pronto. Nossa, se ele chutar as respostas, se ele chutava a bola como ele chuta as respostas, ele não ganhava jogo não, hein? Porque a resposta grande, está... Só podia ter América ou Bangu, time grande, não é jogar contra Peraí, Madureira. eu preciso da resposta aos conectados e depois a gente debate aqui. A resposta está errada. Em 1970, quem acompanha o canal vai entender agora, hein? O técnico Tim, que Papai Joel fala muito, deu a chance do jovem Joel Santana ser titular diante do Madureira no Maracanã. Vitória de 2-1 para o Vasco no dia 4 de julho daquele ano. Ai, que lembrança, hein? Madureira, papai. Porra, deu de 2-1 apertado desse Ganhou. jeito. Porra, tava mal o time, hein? Por isso que você fala tanto dele, papai, do Tim? Não, o time era bom, pô. Quem acompanha o canal, ó. O time era bom, pô. Mas de 2-1 do Madureira no Maracanã. Desculpa, Madureira, mas, porra, 2-1 no Maracanã. Você tem muita consideração ao Tim, né, esse técnico, né? Você se espelhou muito nele? Não, pô, porque ele foi campeão no Vasco, que eu conheço, foi campeão no Bangu. E eu tenho muitas coisas que eu copiei dele como treinador. Uma delas é você explicar no campo de futebol, naqueles campos de criança que jogava botão, ele explicava ali com um botão a tática que ele ia colocar em campo. Ninguém fazia isso. E ele não era técnico, era igual a mim, um Estrategista. 4 de julho de 1970 você pisou aqui como titular. Nem o Tim poderia imaginar que um dia você viria se tornar o técnico mais vezes campeão aqui dentro. Isso é incrível. 4 de coisa? De julho? De julho de 1970. Julho, 70, nós estamos aqui. Quantos anos faz 2020, estamos em 2022, tem 52 anos atrás. Vai fazer. Tem 52 anos, né? Porra, cara. Não dá pra enganar a idade mais não, cara. Ele fala que tem 48. Caraca, não dá pra enganar. O Johnny te lascou nessa. Quarta pergunta. Qual foi o placar do jogo que você marcou o Rei Pelé como zagueiro do Vasco pela... Ah, essa é muito fácil, produção. Pela primeira vez aqui no Maracanã. Quem acompanha? Muito fácil. Letra A, 2-0 Vasco. Letra B, 3-1 Vasco. Ou letra C, 5-1 Vasco? Tchucu-tchucu, 5-1. 5-1. Correct. A produção, brincadeira, hein? A resposta está Errado ao caramba, tá certa.
Porra, como tá errada. Exato. 5-1 no Vasco. O Vasco goleou o Santos por 5-1. O Pelé e companhia, meu irmão. Peraí, eu preciso responder. Fala Numa pra data caramba. linda, no dia que eu, Louco Abreu, fazemos aniversário, papai, dia 17 de outubro de 1970. O Vasco goleou por 5-1, dia 17 de outubro de 1970, pela taça Roberto Gomes Pedrosa. 2 gols de Silva e 1 de Luiz Carlos, Gilson Nunes e Benete garantiram o massacre no Maraca. Quando ela fazia 42 anos! Mentira, gente, eu não era nascida. Eu viria a nascer 20 anos depois. Né, produção? Nem ela sabe. Produção não meu irmão. reage. Nem ela Não sabe. reage. Não reage. Dona, Quinta... segura essa mariola. Vai, continua. Aí, parou. Ela para, ela não fala. Fala. Parou. Quinta pergunta. Vamos lá, papai. Até agora você só acertou uma, hein? A gente não botou nenhuma prenda pra ele pagar, né? Mas tudo Ela bem. não fala. Parou de coisa, ela não fala. Vamos lá. O maior artilheiro da história do Maracanã, quem é, papai? Roberto Dinamite. Da história do Maracanã. Tá errado. Eu não falei do Brasileirão. Tá errado. Eu falei do Maracanã. Não, produção, você tá dando cola pra ele aqui. Você tem que dar cola aqui pra mim, esse é o combinado Não, do aqui. Roberto Gomes Pedroso. Eu falei do Maracanã. Ô, produção, eu tô Ou ouvindo foi o sua voz. Roberto ou foi o Zico. Tudo Ah, é não, mas o Roberto ou Johnny Zico. falou, cara. Eu vou acabar com isso aqui rapidinho. Falou Mas- nada. Tá Bom, bom. tá Eu não bom. posso acertar cada assim, cara. Johnny, depois você resolve seus problemas com ele, tá bom? Vou continuar a pergunta. O maior artilheiro da história do Maracanã é o Zico, eterno ídolo rubro-negro. Papai, quantos gols ele marcou no estádio? Letra A, 300, letra B, 334, letra C, 360. Produção, você tá dando cola daí? 300, letra A, 334, letra B, letra C, 360. Papai, A, B ou C? Deixa eu ver na minha prancheta. Eu não tô acreditando. Tira o Johnny daqui, por favor. Ô, Jennifer, leva o Johnny ali fora. Tá bom, tá. Porque se ele acertar essa, não é... Não, Ela só quer ver que eu erre, cara. Eu não sei o que é isso, rapaz. Ô, amigo, você entende o negócio dele? Eu sou entrevistado. Ela faz as perguntas e ela quer que eu erre a resposta toda. mentira, gente. Eu falei que eu quero que ele erre em algum momento. Não, mas já deu a entender. A gente está aqui no Maracanã, onde eu sou a pessoa que mais repito o que Repete ele é. de novo, repete de novo. O que vai ser o técnico mais difícil? Não, aí, quanto? Opção A, 360. Opção B, 334. Opção C, 300... Desculpa, opção A, 300. Opção B, 334. Opção C, 360. Primeira 300 e... Não, opção A, 300. E a Opção segunda? B, 334. Opção C, 360. Eu gostei do 334, não sei porquê. Vou chutar. Captei a mensagem, querido mestre. 334. Acertei. O ponto vai para a produção. Mas, meu Deus do céu. Até agora tá 2 a 2. Um pro Joel. 2 a 2. Todos para mim, um para produção. 2 a 2. Não, porque, pô... Vamos lá. Muitas estatísticas apontam para 333 gols, mas o próprio Zico revelou que foram 334 gols. Ó, A resposta é exata, desculpa, né? acertei. O gol esquecido alegado por Zico e que teria causado a diferença nas estatísticas oficiais do estádio aconteceu no dia 2 de agosto de 1989. Posso lembrar de uma coisa aqui? Pode. Ele fez até uma propaganda em homenagem ao pai dele, não foi verdade? Foi. Que foi quando, não é que oficializou, mas relembrou assim e acabou, né? Trazendo à memória os 334 Agora gols. eu tô entrando na matéria, cara. Agora eu tô fria. Manda logo outra pergunta. Agora você vai ter que se esforçar muito para virar, hein? Muito. Vamos para a sexta. Quem fez o primeiro gol do Vasco na final do Campeonato Brasileiro de 2000 que você, Papai Joel, conquistou aqui no Maraca em cima do São Caetano? Opção A, Romário. Opção B, Juninho Paulista. Opção C, Juninho Pernambucano. Mas deixou essa bola. Quem fez o primeiro gol do Vasco? Quem fez o primeiro? Aliás, qual foi o placar desse jogo, produção? 2-1. 3-1. 3-1. Quem fez o primeiro? Opção A, Romário. Opção B, Juninho Paulista. Opção C, Juninho Pernambucano.
Captei. Captei a mensagem que ele Não é me- possível. Eu não vi. Passa. Eu era Eu tô sendo treinador. enrolada aqui. Você era o treinador. Então, Quem foi então? Juninho... Romário, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano? Pro Johnny, tu não Eu me, era lembro, eu me nem lembro o gol, ferrando. eu me lembro como é que foi o gol, rapaz. primeiro gol, você lembra? O Romário deu um passo para trás e ele veio e testou de primeiro. Só quem dava um chute assim para trás de primeira, Coloca aí, gente. Juninho. Foi Juninho, não foi Romário não, foi Então Juninho. você já eliminou uma opção, é isso? Já eliminei. Juninho. Não, Juninho Paulista. Foi Juninho Pernambucano, com certeza. Você está certo disso? Eu vou te dar uma chance, Tô porque certo. para Não você vem me ver enrolar. que eu não quero Pois que tô você certo. perca. Não Eu vou quero perder. que você vire esse placar. Não vem com Última jogada. chance, você tá certo? Começa com Absolutamente P o certo. sobrenome. É paulista ou pernambucano, vai. Que Paulinho Pernambucano? É paulista ou pernambucano? Você fica com o Juninho. Pernambucano. Juninho A resposta é... Tá certo. Eu me lembro do gol, cara. Eu me lembro. Eu tava no coisa, ele deu um passo para trás, o cara veio, chutou de primeira bola. Me lembro do Parabéns, gol. papai Me lembro, Joel. tá aqui na foto, ó. O Juninho Pernambucano. A resposta é exata. Claro que estava errado, poxa. Deixa eu explicar para o nosso pessoal aqui. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o meia Juninho Pernambucano abriu o placar com um golaço após passe de Romário. Se ele passou essa bola para trás. Olha o sorrisão de quem foi campeão brasileiro aqui dentro. Olha lá o sorrisão. Olha lá. Sorrisão. Não, porque esse jogo tem história. Esse time do Coisa era muito bom. Nós jogamos lá em São Paulo, nós empatamos de 1-1, o jogo foi muito difícil, muito difícil. E aí o jogo foi para São Januário. O jogo tava São Januário lotado e eu queria que o jogo fosse São Januário de qualquer maneira. 1h da tarde o campo já estava cheio, tomado. E ele jogando muito e o Romário machucou. Romário machucou, o jogo está difícil, o campo estava tão cheio que o muro da arquibancada caiu, tombou para dentro de campo. E queria jogar, e podia até jogar. Sabe por que não jogou? Por incrível que pareça? Porque não tinha bandeirinha, a bandeirinha de córner, que divide a lateral e o córner. É aquilo é lei que tem que ter tudo. Se não tiver aquela bandeirinha, não tem jogo. Sabia disso? Tem que ter aquela bandeirinha ali cravada. 7ª pergunta, Papai Joel. Preparado? Hi, very. Tá gostando das perguntas? No. Você não olha pra mim? Eu não falo contigo, tá irritado, não sei o quê. Pô, tá meia hora aqui só chicoteando, pô. Qual foi seu último adversário como treinador aqui no Maracanã? Uma dica, você treinava o Vasco, hein? Letra A, Icasa. Letra B, Ceará. Ou letra C, Portuguesa? Vai chutar? O Icasa, não foi Icasa. Ceará, qual outro? Portuguesa? Não foi Ceará. Você está certo disso? Pô, Ou tá chutando? Só curiosidade. Eu tô chutando não, eu tô falando mais ou menos, porque Icasa não foi, que eu tenho certeza. E Portuguesa, pô, não foi a Portuguesa, só pode ter sido Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Acho que até empatou esse jogo. Mas tenho certeza disso, empatou. E a gente já estava classificado, aí deu uma confusão, fui despedir. Aí é uma história que já me deixou machucado. E só de curiosidade, o Icasa também você disse que tem certeza por quê? Porque não pode ter sido o Icasa, cara. Eu não me lembro de ter jogado contra esse time aqui no Maracanã. Não me lembro. Não me lembro. Quer pensar mais um pouco? Não. Então você fica com Icasa, Ceará ou Portuguesa? Ceará. A resposta é... Vocês estão vendo, né? Eu tô querendo ser legal. Tá. Ele não olha pra mim, ele briga comigo o quiz inteiro. Traíra Johnny, danada, você tá vendo. Traíra Vocês danada. estão Era vendo. traíra danada, cara. É traíra. Isso aí- Ele não facilita. Isso daí é o torpedo, entendeu? cara. Isso é o A torpedo. resposta está errada. Foi o Icasa, sim. Foi Icasa? Você contra o Icasa. Você era treinador do Vasco. Agora deixa eu ler a resposta, E ganhou? por favor. O Vasco ganhou? Posso ler? Cheio de mistério. Pra saber? Tá direito. Ele erra e fica irritado e acha que a culpa é minha. Sobra pra mim, eu apanho demais. Tô me sentindo nervoso, cara. O Vasco empatou com o Icasa em 1-1, papai, pela 37ª rodada da Série B de 2014. E com esse ponto, o Vasco conquistou o acesso para a Série A. Você era o técnico, você subiu com o time. Você jogou contra o Icasa aqui. Com esse ponto não, a gente já estava classificado, cara.
Já tinha classificado no jogo antes. É que o campo... Vamos pro VAR então, produção? Porra, Vamos pro VAR grita, enquanto ela isso. grita, rapaz, ela grita. Vamos pro VAR. Vamos pro VAR para checar a informação, porque eu tô entre a resposta do Joel e entre a resposta da produção, que raramente erra. Imagina a produção, você de manhã acordar com esse grito no teu ouvido. Eu enlouqueço, eu juro que eu enlouqueço. Ai, como ele Com é esse sensível. grito. Ele escutou 100 mil vozes gritando aqui dentro, onde ele é o técnico mais vezes campeão, não enlouqueceu. Vai ser comigo que ele vai enlouquecer, gente? Fala aí. Te peguei nessa, hein? Não, vamos embora, tá silêncio, aí ela não fala. Ah, não tenho o que responder, ele muda de assunto. 8ª pergunta, papai. Você era o técnico do Botafogo no dia da lendária cavadinha de Louco Abreu. Com quantos minutos do segundo tempo saiu aquele gol? Porra. Opção A, 10 minutos. Opção B, 26 minutos. Opção C, 43 minutos. Só pode ter sido com 26, porque depois teve um pênalti a favor do Flamengo. E o nosso goleiro pegou. Jefferson pegou. Pênalti do Adriano. Então, como foi depois, não pode ser 43 minutos, deve ter sido 26. A resposta é exata. Porque eu penso para falar as coisas, né? Eu não escuto. Eu escuto, primeiro eu escuto, aqui ó, eu escuto e depois falo. Eu não falo para depois escutar. Obrigado, É uma senhor. direta? É uma direta? Não, não é direta, não. Aproveita que está silêncio, menina. Não me chama de menina, que eu não gosto que me chamem de menina. Tá bom, velhinha. Tá encerrado esse quiz, Johnny? Eu chamo de menina, ela não quer menina. Eu chamo de velhinha, ela não quer velhinha, tu quer que eu chame como? Você chama alguém de menino ou de velhinha? Menina. Quem que você chama de velhinha? Menina. Então por que tá você bom. me chama de velhinha? Não te chamei de velhinha, chamei de menina. Você que falou que não queria que eu te Não, chamasse mas e de velhinha? Eu não te chamei de velhinha. Eu falei, você não quer que eu chame de menina, eu vou chamar de velhinha. Agora eu vou falar igual você. Depois corta, porque tem coisas que não se falam aqui, porque pode dar processo, é lei. Eu vou te processar, Joel, se continuar assim. Porque isso é um abuso. Isso é uma ofensa. Isso é caracterizado como ofensa. Vai pro VAR, produção. O atacante uruguaio Louco Abreu fez a cavadinha em cima do goleiro Bruno aos 26 minutos do segundo tempo e ajudou o Botafogo Eu já a tô conquistar ganhando, o hein? título Tô ganhando de 4-2, de hein? campeão carioca de 2010, onde o Papai Joel era o técnico. E fui campeão. Tem esse detalhe. Porra, quem é a pessoa, e daqui a pouco vai entrar no quiz, quem é a pessoa que repete que ele é o técnico mais vezes campeão dentro do Maracanã? Opção A. Produção, isso aqui vai entrar, hein? Se ele errar, não, sinceramente, se ele conseguir errar... Pode falar. Peraí. É a menina, é a titia ou é a velhinha? Posição A, menina. Posição B, titia. E posição 3, velhinha. O que você me considera? Titia! Titia! Mas quem dá as opções é o Johnny, né? Você? O Johnny tá acabado. Deixa eu rir um pouquinho, deixa eu rir. Pode ficar à vontade. Eu não tô achando a menor graça. 9ª pergunta, penúltima pergunta. Joel não tá ganhando. 9ª pergunta. Você Papai, tem 3 seguidas agora. não dá pra falar só de alegrias, tá? Tá bom. Não vem falar com o negócio de morte, não. Que jogador do seu time fez a falta que originou o gol de falta do Pet, naquele Flamengo e Vasco do Carioca de 2001 que você sofreu aqui no Maraca? Opção A, Jorginho. Opção B, Nasa. Opção C, Fabiano Heller. Fabiano Heller. Sabia que você lembra de primeira, né? A resposta é exata. Deixa eu explicar Não posso aqui falar, rapidinho. não foi falta não, cara. Foi aqui na segunda aqui, ó. Forçaram a falta? Não tinha VAR na época? Não tinha, forçaram a falta. Forçaram. Não foi falta não. Eu já vi vocês dando uma entrevista na casa do Pet, onde vocês falaram sobre isso também. Não, vocês cavaram a falta e tal. E aí você, quando o Pet ia bater, você falou, eu senti que aquele gol ia entrar. Enfim. Não, o que eu senti que ia ter gol, eu senti. Mas por que não mudou? Eu vou só dar a resposta aqui para os conectados. O zagueiro Fabiano Heller, do Vasco, fez a falta em cima do atacante Edilson, do Flamengo, e o árbitro Léo Feldman marcou. Marcou erroneamente, papai? Pra mim ele errou, né? Mas já aconteceu, não adianta não me desgastar com isso, já era. Se tivesse VAR, não seria? Não seria. E aí você teria levado o título. Olha só, gente. O VAR é bom e é ruim. É isso aí. Aí esse título, eu vou contar a história pra você. O primeiro turno, eu disputei com o time de juniores e reserva. Por quê? Porque esse campeonato brasileiro que você falou que nós ganhamos no São Caetano, foi a lei de dezembro. E aí, tinha que dar um mês de férias para os jogadores. Teve que dar por lei, nós demos um mês de férias e nós perdemos do primeiro turno.
Nós perdemos. Aí nós disputamos o segundo turno e vencemos por 2-1, fomos à final. O Flamengo ganhou o primeiro turno, nós ganhamos o segundo turno. Esse jogo deu uma confusão, porque o Pet brigou com o Capetinho. Isso é uma ele não ia nem jogar, né? Não ia jogar. Aliás, ele conta isso hoje em dia, que ele não ia nem jogar porque ele não tinha recebido. Ele conta isso hoje em várias entrevistas. Eu não ia entrar em campo, meu salário estava atrasado e que não sei o quê. Ele conta isso em todas as entrevistas. Que coisa, hein, papai? É assim. E valia um título, né? Um título que hoje estaria gravado aqui por mais um. Mesmo assim, você continua sendo técnico. Às vezes campeão aqui dentro. Não, mas eu perdi 2 títulos assim. Perdi um assim no... Esse daí, um que eu perdi. E o outro eu perdi foi por quê mesmo? Porque quem foi que jogou um veneno, rapaz? E o Vasco não quis jogar. Era para jogar. Aí o Eurico se aborreceu, porque no ano anterior, não sei se foi o Fluminense tinha feito a mesma coisa. Eu falei, não vou jogar não. Eu falei, vamos jogar. Eu reuni com ele, eu, Romário. Reunimos com ele, onde o Zico treina agora, ali o Vasco treinava. Nós reunimos, vamos jogar, vamos jogar, nós treinamos ali. Certo? Vamos jogar, cara, vamos jogar que nós vamos ganhar. Porque o Flamengo jogava numa sexta-feira, numa Libertadores, contra a América no México. Aí eu ia jogar sexta-feira à noite. Aí o Vasco, em vez de querer jogar, não quis jogar. O Flamengo jogou, meu agora comeu. Foi depois, meu amigo, já era. Mas campeonato é assim mesmo. Comecei falando, né, que não seria só de alegrias, né? Mas é isso aí. Vamos lá, a 10ª pergunta, a gente não tem resposta. Papai, eu sei que esse tipo de pergunta é difícil para você responder, mas tenta dar uma resposta pra gente. Dentre tantos momentos arrepiantes que você passou aqui dentro do Maracanã, qual foi o momento mais arrepiante que você viveu aqui no Maracanã? Tenta falar um pra gente. Pô, mas como é que eu posso falar? Olha, produção, focaliza aqui bem. Enquadra. Aqui. Como você está dito que eu fui o treinador que mais venci, como houve mais títulos ganhos, como nós ganhamos pelos 4 clubes do Rio de Janeiro. Sem falar no América, que eu trabalhei no América, não deixei o América ir, sem falar no Olaria, onde nós tínhamos um time muito bom. Nesse time nós tivemos campeonatos que nós não podemos deixar de esquecer. Está na história. Como é que eu vou analisar um? Já sabia que ia ser muito difícil para você falar, mas então faz o seguinte. Aqui no Maracanã, lembre então um momento pelos 4 grandes, Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense, em que te marcou, papai. Vai, lembra pra gente. Aqui no palco, aqui no Maracanã. Nesse palco iluminado. Onde a gente está. Vou lembrar primeiro logo do Botafogo, de cara, porque foi um título que nós ganhamos com muito sacrifício. No dos gols, eu não me lembro se foi do gol de cima ou gol de baixo, acho que foi o gol de cima, que foi um gol do Dimba, que nós fomos decidir com o Botafogo, e no final do jogo ele fez um gol que ele saiu até comendo grama, onde foi campeão. Naquele campeonato que o Edmundo fez aquela reboladinha. A dança da bundinha? Em cima do Gonçalves, e aquilo ficou marcado. Foi 97, foi 97. Do Botafogo do Flamengo, esse foi um. Outro gol, não posso deixar de esquecer o gol de barriga do Renato, em 95, que está marcado no ano do centenário do Flamengo, quando o Flamengo tinha o time do ataque dos sonhos, e nós fizemos aquele time praticamente catado, onde chegou o Renato, chegou vários jogadores. O título comemorado, né, papai? Muito comemorado. Até hoje não parece que assim, é o Mundial de Clubes. O título dos jogos, daquela arrancada que o Flamengo deu, parecia um Sputnik, parecia um... Impressionante nós sermos de último para tirar o time daquela situação difícil pra caramba. Teve um jogo que marcou, que selou a classificação, Maracanã lotado, cheio, o Flamengo tem uma rixa com o São Paulo danado. Esse é o momento do Flamengo? É, e o Ibsen fez um gol. Flamengo e São Paulo com gol de Ibsen. Eu acho que o técnico era o Muricy do São Paulo? São Paulo, e nós colocamos do nosso time em campo, mas o time jogou jogou tocando violino, vou dizer assim, elegantemente, porque nós jogamos um jogo sem erro, e combinou com o gol do Ibsen, que eu jamais vou esquecer e vou levar. E para finalizar... Foi em 2000 e para finalizar... 2007, gente, foi aquele ano que o papai estava livrando o Flamengo, né? Botou sua reputação em risco para não deixar o Flamengo cair.
Ainda deixou o Flamengo em terceiro aí na zona da Libertadores. E para finalizar Libertadores. o campeonato da Copa... Agora o Vasco. O Campeonato Brasileiro, que nós ganhamos em cima do São Caetano. São Caetano tinha um time muito bom mesmo. E praticamente queriam ceder, já estava dando os títulos, mas o Vasco foi da Justiça, que era para ter jogo, que ele não tinha culpa de nada, e viemos e nós praticamente liquidamos o jogo no primeiro tempo, com o gol de Romário, de Juninho Paulista, enfim, o nosso time era muito bom, aquele time era bom. Juninho Pernambucano, isso foi em 2000. E nós ganhamos com uma supremacia muito grande. Está lembrado de vários e vários jogos, né, que nós... Foi campeão brasileiro pelo Vasco aqui no Maracanã em 2000. Também arrancadas terríveis que nós tivemos, jogos muito bons. Enfim, a cabeça não lembra tudo, né? Mas lembrou 4 momentos incríveis aí. É porque, às vezes, isso vira um sonho, né? Porque quando a coisa você está vivendo um momento, talvez a coisa não fique lembrada, mas depois que a coisa passa, isso vira praticamente um sonho. E está marcado. Está aí, está gravado aí. Mais uma vez você virou o jogo, parabéns, você venceu o quiz aqui no canal. Eu virei, não, nós viramos o jogo, porque esses times todos que nós colocamos aí em prática foram times que realmente representaram bem os clubes. No Flamengo, porra, esse grupo era um grupo, meu Deus do céu, não tinha um Mai com Fábio Luciano, com o Ibis, com o Bina, com o Juan, com o Léo Moura, enfim, se falar o time todo eu começo a me emocionar muito. O time do Vasco, com o Romário, com o Júnior Baiano, com o Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, NASA, Viola. Enfim, Viola, e era uma coisa. Euler, filho do vento, essa coisa toda. O time do Fluminense de 95, pô, com o Renato, com Ézio, falecido Ézio. Ailton, Dejaí, Rogerinho. Ninguém lembrava do Rogerinho. O Rogerinho que era o artilheiro. Ninguém queria marcar o Rogerinho, então queria marcar o Renato, o Ézio, mas quem fazia o gol era o Rogerinho. Quer dizer, o time do Botafogo, nós saímos do Rio, nós fomos contratar em Volta Redonda. Porque o Vasco achou que não ia ter, o pessoal do Abreu ter jogo, eu falei, vai ter jogo sim, vamos para Volta Redonda. Aí nós vamos concentrar em Volta Redonda, cara, para ganhar o título, quer dizer, isso tudo marcaram, né? Aliás, papai, suas técnicas de concentração e logística, qualquer dia ele conta aqui pra gente. Papai, parabéns, você venceu esse quiz, gostou do quiz? Não podia ser diferente, né, porra? Eu tô campeão pra caramba, eu vou chegar aqui com umas perguntas, só as perguntas que ela fez lá do ano de 1900, do ano de Dom Pedro. Não, papai, quando você pisou aqui como zagueiro. Foi bom pra você relembrar, né? Mas aquela do Madureira eu não lembrava nunca. O seu técnico. Eu não lembrava Sim, nunca. você tanto fala nele. Não lembrava nunca. Porra, Madureira eu não lembrava nunca. Mas foi bom relembrar, então, né? Relembrar e viver, né? Eu ia falar isso agora. Relembrar e viver. Relembrar isso agora. Obrigada, papai. Obrigada, galera. Se inscrevam aqui no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, tá bom? Obrigada, papai. Obrigado, Adri. Obrigado, produção. Obrigada, Absoluto Esporte, mais uma vez. Obrigado, Absoluto Esporte, por ceder o esporte que você cuida com tanto carinho. Estaremos daqui em breve, mas só para festejar, não é para trabalhar não. Para trabalhar não dá. Vamos fazer o Vem com a gente, papai? Vamos. 3, 2, 1 e... Vem com a gente.